Aparecer lá, live, já. Sim, agora. Ok. Estamos ao vivo. Boa tarde. Boa tarde a todos, Boa bom dia. tarde. Boa tarde, professora Rose. Boa tarde, Boa tarde. Luciana. Boa tarde Boa a todos que tarde. estão. Então, vamos começar? Estamos prontas, Vamos. né? Prontos? Isso. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Espaço Vivo, uma série de debates, entrevistas, palestras, que acontece mensalmente em formato de live sobre a língua portuguesa e literatura brasileira. É um espaço que visa proporcionar aos alunos de língua portuguesa e literatura brasileira conhecimento mais aprofundado de determinados temas. Além disso, esse espaço ele visa criar uma interação, criar pontes entre os professores e profissionais atuantes nessas áreas, no Brasil, na Finlândia e no exterior. E eu começo a nossa live com uma citação para refletirmos ao longo da apresentação. Deixai a criança olhar e transportar-se pelos sentidos para o mundo criado na cena. E tudo está feito. Maria Clara Machado, 1965. Portanto, gente, no contexto do centenário de Maria Clara Machado, comemorado no dia 3 de abril, é que está a nossa apresentação de hoje, que contempla a criança e o teatro, em especial o teatro de Maria Clara Machado, atriz, professora, autora, diretora, que apostava no teatro como o mais eficiente meio de educação e de cultura, por entender que ele tem o poder de lançar a criança aos domínios da realidade e do sonho. Para Maria Clara Machado, o teatro necessitava se debruçar sobre os estudos do desenvolvimento da criança. Para ela, a criança consegue aliar valores literários, plásticos, musicais no processo do seu desenvolvimento e de sua inteligência. Os estudiosos de Maria Clara Machado consideram legítimo afirmar que o teatro dirigido e pensado para a criança no Brasil só acontece junto com o teatro moderno brasileiro, que reunia a necessidade de formar e ampliar o público. Para Maria Clara Machado, esse teatro, em 1965, ainda era o lugar de quem acreditava que a criança era de fácil agrado por não ter capacidade de discernimento, sendo possível oferecer qualquer resultado e dominá-lo e denominá-lo de arte. Para versar sobre esse assunto, o CCBF tem a honra de receber a professora doutora Rosimeire de Abreu Martins, com a palestra intitulada Teatro para Criança e Juventude, antes e depois de Maria Clara Machado. Eu agora vou passar a palavra à minha colega Luciana, que fará uma apresentação da professora. Muito obrigada. Sim, boa tarde a todos mais uma vez. Vou comentar agora com vocês o currículo da professora Rose. A professora Rose Marie de Abreu Martins é doutora em fonoaudiologia na área de voz pela Pontifícia na Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Mestre também em teatro pela Universidade Federal da Bahia, especialista em teatro
pela UFPE, licenciada em Música e bacharel em Canto pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é a professora adjunta do curso de teatro da UFPE, junto às disciplinas de voz e movimento, musicalização para ator, música e cena e gestão cultural. Ela coordena também o setor de estágios e laboratório de artes cênicas da UFPE, o LAC, e atua como preparadora vocal de elencos, diretora cênica e produtora cultural. Desde 2001, a professora Rose dedica-se à pesquisa da produção de novos estilos vocais em performance e sua interface com novas tecnologias. Está vinculada ao grupo de pesquisa Brega, Festas Populares e Comunidade pelo CNPq 2019. Professora Rose, por favor, a gente quer ouvir você. O palco é da senhora. Isso. Não. Então, boa tarde a todos, né? Eu gostaria de agradecer, né, o convite, né, a oportunidade de estar aqui participando, contribuindo, né, e trocando, né, ganhando também muito, né, com essa troca. E é um prazer imenso, e inclusive um convite de um ex-aluno, né, de uma pessoa que muito querida, né, que há muito tempo que a gente se distanciou, mas que a gente mantém um contato, né? Então, distanciamento físico, mas um contato sempre, umas trocas, então é muito rico, né? A gente, como professor, ter essa oportunidade. Então, eu gostaria de, como eu tenho um tempo, né, há uma ansiedade grande, porque, como a gente estava comentando aqui há pouco, como falar de uma pessoa tão importante, de um tema tão necessário, tão, né, importante também, e em tão pouco tempo, né? A gente não tem outra saída. Tem que conseguir fazer da forma mais sucinta, né? E sintetizar ao máximo. E o que a gente quer mesmo é que fique ao gostinho, né? Que fique à vontade de querer mais, de se aproximar mais da Maria Clara, do teatro para criança. É só mais uma luz mesmo, uma troca, uma coisa que eu espero que seja agradável, que não seja uma coisa chata, né? Que seja uma coisa que seja uma apresentação. A gente só vai apresentar Maria Clara Machado para vocês, para que vocês possam se interessar e dar continuidade a esse estudo, porque ela merece realmente isso, certo? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Tentar... Espero que vocês estejam... Vocês vão me dando aí o feedback, porque a gente fica aqui meio que sem ver, né? A gente fica sem ter o retorno, mas é isso. Então, agradecer, né, essa oportunidade. E queria começar, eu tenho que começar por onde eu descobri a Maria Clara Machado. Como foi que ela chegou? Pois não? Compartilhar a tela. Espera aí um momento, viu? Eu achei que tinha feito isso. Não. Um momento. Temos todo o tempo do mundo. Aqui é... Espera aí, viu? Um momento. Claro. Isso. Isso agora, né? Pronto. Ótimo. Ótimo, né? Então, pronto. Então, agora eu estou mais... Então, assim, o que eu queria começar é falar um pouco sobre como é que a Maria Clara Machado chegou, né? Como é que a gente se encontrou, né? Então, foi a partir dos meus estudos, né? Quando eu estava pesquisando aqui em Recife, a questão do trabalho da voz dos atores, a performance da voz dos atores no teatro. E aí, lógico que eu não poderia deixar de ser o teatro para criança. E por quê? Porque o teatro para criança, dirigido para criança, é um teatro que ele exige muito mais, apesar de que as pessoas não entendem isso, né? Depois vocês vão entender que a própria história do teatro no Brasil para criança é mal compreendido, porque aquela questão de você entender a criança não como
um protótipo de um adulto, mas uma criança como um ser humano que já vem pronto, sim. Ele só vai, você vai só despertar suas aptidões, né, suas competências. Então, ele não é um protótipo, ele não é ainda um projeto de adulto. Então, o teatro para a criança, ele ainda é visto como lugar para se começar a fazer o teatro, infelizmente. Então, as pessoas não têm a experiência. Vamos fazer com a criança, porque a gente testa aqui, e se der certo, a gente vai para o teatro para adulto. Então, é um grande equívoco, né? E aí, eu gostaria de citar aqui o que Sebastião Millaré, um crítico, né, e pesquisador de teatro, que já faleceu há pouco tempo, infelizmente, e que sistematiza a obra de Antunes Filho, que é uma grande pessoa de teatro no Brasil, que também faleceu agora há pouco tempo, todos os dois faleceram, infelizmente também. Mas ele dizia que, quando ele fez o prefácio do meu trabalho, ele dizia que, embora eu tenha me dedicado a trabalhar um foco do teatro para criança só em Recife, eu consegui, né, porque havia uma dificuldade desse teatro não só no Recife. Então, ele identificou que havia essa problemática, era problemática muito mais geral, e que o trabalho era muito legítimo por conta disso. Então, ele fala aqui, né, que os conceitos que foram abordados sobre a voz e a palavra no Recife, no Teatro para Criança, consegue transcender o contexto mais amplo, né, de outras cidades brasileiras, né? Problemas que afetam a cena e os profissionais, né? Essa visão, esse conceito reducionista da criança e da importância do trabalho para a criança. Então, aqui foi o trabalho, né? Essa aqui foi a primeira publicação do SESC, em 2006. O SESC publicou esse trabalho, né? E aí a gente já começa aqui, né? Como eu vou tentar fazer um breve, né? Uma breve explanação desse teatro, então, no Brasil, né? Então, veja, o teatro para criança no Brasil, ele só surge no século XX e com um enfoque mais pedagógico, né? Embora o teatro seja essencialmente pedagógico, né? Não tem como o teatro não ser pedagógico, ele é essencialmente pedagógico, né? Mas a dramaturgia, essa dramaturgia desse período, né? Quando surge esse teatro, ainda tem um preconceito em relação ao preconceito do adulto em relação à criança. Como Helena já citou aí, que não considera as características das fases da vida humana da criança. Então, entende a criança como uma pessoa que não tem alcance de discernimento, né? Ainda é uma coisa calcada nesse conceito reducionista. Então, nessa época, a valentia e a vitalidade de uma criança, né, era interpretada como arrogância, exibicionismo, pretensão, né? Então, para ele, nesse período, criança bom é criança que fica quietinha, que obedece aos mais velhos e fecha o bico. Então, infelizmente, ainda tinha esse conceito. Então, aí é onde a gente coloca o antes e o depois da Maria Clara Machado. Porque aí aparece a Maria Clara Machado, né? Professora, atriz, dramaturga, diretora, como a Helena já adiantou aí, e uma pessoa que desbravadora realmente, né? Que cria um teatro diferencial, não só um teatro, como cria um espaço de formação para o teatro. Então, a partir do espaço, o tablado, ela cria toda uma dramaturgia, todo um trabalho voltado para o teatro, a partir desse espaço que ela cria, certo? Então, aqui você tem um filme, né, um documentário que foi produzido em 2007, mas que vai ainda ser lançado. Ele já participou de vários festivais, mas comercialmente ele não foi lançado ainda. E é interessante porque ele vai ser lançado agora, após a pandemia. Tá sendo... Então, é um documentário que inclui, né,
o depoimento de várias pessoas que Maria Clara Machado colocou no mercado, que colocou no espaço profissional, pessoas muito importantes que a gente nem imagina que foi formado por ela, né? Então, como eu já falei, então o Teatro Hablado, ele foi fundado, né, por ela, e são 60, nesse documentário você tem 62 depoimentos de ex-alunos. Então você tem Marieta Severo, Malu Mader, Cláudia Abreu, Marcelo Serrado, várias pessoas aqui, Lúcio Mauro, né, Bárbara Eleodora. Imagine, Bárbara Eleodora, uma das maiores críticas, né, e estudiosa de Shakespeare, tradutora de Shakespeare, a nossa melhor tradutora de Shakespeare. Então, você tem aqui, né, várias pessoas e amigos, né, Gilberto Braga, Marcos Palmeira, não só atores, mas escritores, pessoas importantes. Então, falando um pouco da vida dela, né, de Maria Clara Machado, ela é uma mineira que chega no Rio com 4 anos de idade, aos 9 anos ela perde a mãe, e o pai faz uma grande diferença na formação dela, porque era um escritor, um crítico literário, né? Um agitador cultural, porque ele, na residência dele, ele promovia encontros com escritores, artistas de uma forma geral. Você tem aqui pessoas importantíssimas, Roberto Camus, Pablo Neruda, Murilo Mendes, Dante Milano, Vinícius de Moraes, Drummond, Otto Lara Rezende, Rubem Braga. Você vê que só tem pessoas que não tinha como não dar a ela, né, esse alimento de afeto e de cultura. Então, ela foi uma pessoa muito privilegiada, né, porque teve acesso a essas pessoas todas desde a infância, né? Então, você vê aqui, na trajetória dela, ela na infância, ela já no Patronato Operário da Gávea e no Instituto Pestalozzi, ela já começa a escrever as primeiras peças para boneco, para teatro de boneco. Em 1950, ela ganha uma bolsa de estudo e vai estudar improvisação com Charles Durlin. Então, em 1951, ela volta, e aí o que eu quero chamar bem a atenção, que para mim é uma coisa muito importante. Surge, então, ela entende, porque até então ela trabalhava mais como atriz, como escrevendo, mas aí ela tem a necessidade de criar um espaço para formar, né? Porque já que ela ganhou uma bolsa, ela queria trazer isso de volta, ela queria socializar isso, dar esse retorno. Então, surge a professora, a pessoa que está interessada em formar. Então, o que acontece? O tablado, ele não só tem um papel importante, ele tem uma importância não só de formar os atores, as pessoas de teatro, mas uma importância crucial, que é a produção de textos que fomenta a teoria do teatro, né? Então, ela se preocupava com as pessoas que faziam teatro que estavam fora do Rio, do eixo Rio-São Paulo. Então, ela se preocupava com isso. Então, a grande contribuição do tablado são os cadernos de teatro, que você tinha pessoas importantíssimas, pessoas comprometidíssimas com o teatro, principalmente o teatro para criança e para os jovens, né? Escrevendo e publicando e divulgando isso, fomentando essa expansão desses conhecimentos. Então, o tablado, né, em 64, né, você tem as notícias que se tem, as informações, que eram aulas dinâmicas, que eram aulas que trabalhavam com um diferencial muito grande, porque trabalhava com a música, com a percussão, então abordava a dicção, a mímica, exercício dramático, coisas que até hoje a gente ainda sente falta na formação de muitas pessoas. E em alguns espaços de formação você ainda não tem isso. E ela já fazia isso lá, certo? Então, é muito importante aqui os depoimentos de pessoas que conviveram com ela desde a infância, mas que viram ela, conviveram com ela também como profissional ao longo da vida dela. Então, você tem aqui o que Drummond diz: Clara revelou-se autora e diretora da mais alta qualidade estética, né? Então,
por conta da sua imaginação. Então, Drummond diz também sobre A Menina e o Vento, um espetáculo dela, né? Ele diz que o espetáculo não se desenrola, gira, rodopia, ventarola. Vê que coisa maravilhosa a crítica dele do espetáculo. No palco, quando não é guindado, né, ao céu, fica lá pairando por artes do vento. Então, é muito lindo isso que ele escreve sobre o espetáculo A Menina e o Vento. O Jan Michalski, que é da leva dos teóricos, né, poloneses como Ziembiewski, que vieram pós-guerra para o Brasil, que influenciaram toda a modernidade do teatro no Brasil, né, diz aqui que a dramaturgia de Maria Clara Machado persegue o conceito do teatro do absurdo, uma verdadeira linguagem cênica e eficiência com o uso dos símbolos. Então, ela trabalhava realmente com uma essência importante do teatro. Então, Maria Helena Kuimer, que hoje, né, é uma pessoa muito importante também na história do teatro para criança no Brasil, ela diz que o teatro para criança brasileiro tem como marco Maria Clara Machado e o tablado, né, por tudo que eu já falei agora. O teatro tem inovações formais que definem a criança a partir dela mesma. Ou seja, um grande diferencial da Maria Clara Machado é que ela via a criança a partir dela mesma, suas experiências, sua psicologia, sua linguagem. Ela via que a criança não deveria, né, acatar passivamente valores instituídos ou estabelecidos, e não deveria seguir relações verticais de autoridade e respeito, noções prefixadas sobre toda e qualquer coisa, até sobre o bem e o mal. Então, ela tinha um conceito, né, da criança, a relação, o mais importante da Maria Clara Machado era esse viés, né, de formação, de professora mesmo, né, e de visão do conceito da criança. Então, o diferencial dela para as outras pessoas que fazem teatro para criança é que ela consegue romper com essa visão preconceituosa da criança ser um adulto em formação, né? Mas vai ser alguma coisa, um projeto de adulto, é uma coisa que ainda vai ser mais na frente. Quando for adulto, a gente respeita. Então, assim, ela quebra isso completamente. Então, a criança para Maria Clara Machado deve sempre ser encarada como uma pessoa que vive uma fase específica da vida, com direito a experimentar os prazeres e as dificuldades da vivência desse período e jamais ser vista como uma miniatura de adulto, que necessita ser corrigida em sua infantilidade. Então, quem fala isso é Cláudia Campos, uma grande parceira de Maria Clara Machado, que até hoje ainda está no tablado, até hoje. Né? Então, a pessoa que acompanhou a vida dela toda e ressalta a importância da Maria Clara a partir da visão dela com relação à criança. Então, veja, o tablado, ele conseguiu produzir 150 cadernos de teatro, né? Foi um projeto cultural de 1956 que visava a publicação e a fomentação teórica das práticas do fazer teatral amador em todo o Brasil, né? Em 56, surge o primeiro número, né? E por ser uma coisa tão importante, né, que ele foi apoiado pelo Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura e pela Unesco, certo? Então, para vocês entenderem a importância desses cadernos de teatro, né? Então, aqui eu elenquei as obras, né, de Maria Clara Machado. Então, aqui, quem quiser depois ter um acesso a essa relação aqui, né? Então, eu botei na ordem da publicação, da escrita dela, né? Então, aqui os primeiros, Moço Bom e Obediente, né? Ela atua como atriz, aqui no caso é mais como atriz, né? A obra mais como atriz. A Moça da Cidade, ela fazia o trabalho ainda como atriz. O Pastelão e a Torta, ela já aparece como direção. Nossa Cidade ainda como atriz, Tilvânia como atriz, Dona Rosita e Solteira ainda como atriz. E aqui o Boi e o Burro é, de fato, a primeira autoria dela e direção dela, né? Então, o Boi e o Burro, a primeira obra, O Rapto das Cebolinhas, e aqui vai a Bruxinha que era boa. Então, aqui a gente vai vendo Marroquinhas,
Maroquinhas, A Gata Borralheira, A Menina e o Vento, A Volta do Camaleão, Alface. Então, eu vou passando aqui, gente, para a gente não perder tempo. Estou aqui preocupada com o tempo, estou aqui parecendo uma... Então, o teatro para criança e juventude, como ela já foi, né, iniciada por Helena, ela acontece como marco antes e depois de Maria Clara Machado, por todas as coisas que eu já falei aqui, que eu já citei. Especialmente pela forma, o conceito que ela tinha com relação à criança, diferenciado de todas as pessoas que faziam nesse período. Então, o panorama do teatro infantil no Brasil, a criança e o teatro é uma problemática em estado latente, né? Então, Maria Clara Machado, como atriz e autora, a gente já falou, o teatro, ela diz que a Helena já falou também aqui, já adiantou, que para Maria Clara Machado, ela defendia que o teatro é o mais eficiente meio de educação e de cultura, por ter o poder de lançar a criança aos domínios da realidade e do sonho, com base nos estudos do seu desenvolvimento. Para ela, a criança consegue aliar valores literários, plásticos, musicais, no processo do seu desenvolvimento e sua inteligência. Então, ela não é protótipo, ela não é projeto de adulto, ela tem já toda essa capacidade. Então, quem acredita nisso, quem acreditou nisso, conseguiu realmente fazer um trabalho que deixa um marco, certo? Que é o caso dela. Então, os estudiosos de Maria Clara afirmam que, de fato, o teatro dirigido e pensado para a criança no Brasil só acontece junto com o teatro moderno brasileiro, porque reúne essa necessidade de formar e ampliar. Então, o teatro moderno brasileiro ele surge com Nelson Rodrigues, na peça O Vestido de Noiva, em 1943, que, após a guerra, né, alguns, né, pessoas que vieram da Europa, que um movimento já mais avançado, trouxeram, né, e influenciado nesse movimento modernista, e os Ziembinski, né, como o Jan Michalski também, que a gente vai ver mais na frente, dois poloneses que quebraram realmente todos os padrões da época. Então, com a montagem dessa peça, O Vestido de Noiva, foi realmente o marco do teatro moderno. Então, o teatro para criança também começa a surgir a partir daí, né? Então, em 65, ela defendia, né, que o teatro era um lugar onde ainda era, em 65, um lugar onde a criança era considerada, né, se acreditava por quem fazia teatro nessa época, que a criança não tinha capacidade de discernimento, né? Então, ela usa esse que Helena já adiantou. O que ela defende? Maria Clara defende que deixar a criança olhar e transportar-se pelos sentidos para o mundo criado na cena. Ou seja, a partir da cena, a criança precisa viajar, precisa se simpatizar, criar empatia com essa cena. E mais nada, ela só precisa que ela seja capturada, que essa cena, que esse teatro trague ela enquanto público. E pronto, porque ela tem esse material internamente, né, do ponto de vista intelectual, para discernir. Então, a Bárbara Eliadora, como eu já falei, crítica e tradutora brasileira de Shakespeare, ela diz, também é uma que acompanhou, né, Maria Clara Machado, a partir do tablado, e ela diz, ela faz críticas nos cadernos de teatro, aparecem as críticas dela dessa época, e são a crítica de 1965, ela dizendo que era comprometedor ver no teatro para criança grupos que se juntam meia dúzia de frases feitas ou ideias apropriadas a conto de fada, né? Geralmente a partir de um conto de fada, e a partir disso apostam corrida em volta da plateia ou do palco, né? Fazendo concurso de potência vocal com as crianças e, de modo geral, deixando-as em estado de superexcitação gratuita. Isso a gente vê, gente, ainda hoje. Infelizmente, isso é uma crítica de 65, mas isso a gente vê até hoje ainda, as pessoas acharem que trabalho para criança tem que fazer a criança correr, tem que fazer a criança gritar, e fica, e aí, o que é que vocês acharam? Aí a criança, não estou ouvindo,
fale mais alto. Então, ainda existe essa visão de que a criança, quando ela está quietinha, prestando atenção, ela não está interessada. Né? Que ela tem que estar movimentando, ela tem que estar correndo, ela tem que estar... E não é assim, entende? Então, isso que é a diferencial da Maria Clara Machado, certo? Não, e o adulto também. O adulto não precisa estar numa peça que troca de roupa de 5 minutos, que tem não sei quantas imagens, tanto... Ele não está no cinema, ele está no teatro. Então, se um adulto chega para assistir um Beckett, que é texto, existencialismo, e ele não consegue acompanhar, é porque o que está sendo oferecido no palco não está sendo bem feito. Existe um ditado que diz, no teatro, ou se você mata ou você morre. Se o público começar a ver a hora, olhar para o teatro, começar a ver a cortina, os detalhes do teatro, pronto, você morreu. Como intérprete, você está morto. Pode sair. Peça para sair, porque se a criança começar a pedir para sair, para pedir pipoca, se vira para falar com o outro que está atrás, fica incomodada, começa a querer sair, porque a criança não é hipócrita. A criança é verdadeira, ela diz logo, eu não estou gostando, eu quero sair, é chato. Não é? Eu tenho um exemplo dos meus filhos, que eles diziam assim, um dia eu voltando com meus filhos de uma peça de teatro, que eu estava acompanhando como jurada e tudo, tinha que ver todas as peças, era um festival. Aí eles disseram, me prometa, isso voltando com eles, eu prometo o quê, minha gente? Os dois, né? Prometa para a gente. Eu disse, o quê? Não, prometa. Aí eu disse, tá certo, eu prometo. Nunca mais traga a gente para essas peças chatas. Aí eu, meu Deus, fiquei morto. E toda vez que eu saía para ir, dizia assim, mãinha, você está indo para assistir aquelas peças? Boa sorte. Então, é terrível isso, né? Então, assim, foi a partir disso que eu comecei a realmente me deter. Eu vou entender o que está se passando, o que está errado. Né? Então, você vê que a criança... você vê aí, 65, né? O que acontece? Segundo a Bárbara Leodora, que era já uma crítica, né, especializada nessa época, ela dizia que existia pouco lazer, pouca opção de lazer para as crianças, então o teatro surge como uma opção, né? Então, porque assim, a partir do espetáculo O Casaco Encantado, de Lúcia Benedetti, né? Foi montado por Pascoal Carlos Magno, que é uma pessoa também muito envolvida nessa luta pelo teatro para criança, um parceiro, né, de Maria Clara e de outras das pessoas que tinham esse comprometimento. Foi um sucesso essa peça e pronto. Então, a partir daí, vamos começar a fazer teatro para criança que dá dinheiro, porque a visão foi uma visão mais comercial. Então, aí, a partir daí, há uma avalanche de montagens, uma avalanche de todo mundo querendo enriquecer com a bilheteria, porque viu que era um filão, né? Era uma coisa importante que ia dar dinheiro. A verdade, o compromisso era mais por aí. Então, o que acontece? Lógico, quando você vai fazer as coisas pensando só no retorno financeiro, né? Sem um comprometimento da estética, da ética, né? Então, o que acontece? A ausência de critérios para a dramaturgia, para as montagens, na maioria dessas montagens, uma concepção de incapacidade da criança de julgamento, né? Achar que a criança engole qualquer coisa, né? Uma exploração comercial e perversa do público. Essa era a visão de Bárbara Leodora já há muito tempo, viu, gente? Então, a cena teatral, né, o pior também em matéria de ator, cenário e figurino, lógico, porque se você faz tudo pensando só em ganhar o dinheiro e ter público e bilheteria, vai dar nisso. Então o que a produção intelectual é apontada de forma unânime pelos estudiosos desse teatro. Então, a produção intelectual de Maria Clara se diferencia por esses diferenciais, por esses aspectos que eu estou colocando aqui. Né? Então, e atravessou toda a história do teatro para criança no Brasil. Né? Porque, para ela, o teatro para criança era o projeto de vida dela. Ela vivia para isso. Você conhece, se você for ver parte desse depoimento, desse
documentário, que você encontra já um trailerzinho, você vê que a vida dela, pelo depoimento das pessoas, a vida dela foi isso, certo? Então, os fatores essenciais, né, desse teatro. Então, para mim, eu destaco a vocação pedagógica, a sua relação de eterna cumplicidade e respeito com a criança. Para mim, esses são os pontos cruciais e que fazem esse diferencial dela. Então, o Pluft e o Fantasminha é considerado como um marco na história do teatro para a criança no Brasil, né? Então, não só o Pluft, mas assim, é uma das peças muito importantes para a maioria dos estudiosos dela. Então, paralelo a isso, gente, depois que Maria Clara faz esse diferencial e começa a acenar para um trabalho mais sério dirigido à criança, você é criado em 95, né, já recente, né, o CBTU, que é o Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e Juventude. Então, com a intenção de unir esses profissionais da área e mostrar um teatro mais de qualidade e chamar atenção para a necessidade da formação da criança e do adolescente enquanto público, formação de público. Quando você investe na criança, você está investindo em cidadãos mais sensíveis, mais cidadãos mesmo, né? A civilização, civilizados, né? A civilidade, né? Então, esse centro, né, tenta também difundir o desenvolvimento do teatro e a defesa da profissionalização da classe, porque até então é sempre visto como teatro de amadores, pessoas que não precisam ganhar dinheiro, lógico que precisa, mas também não tem que ter essa coisa, o lado que só ganha dinheiro e o lado que só não ganha nada, que não ganha nada. Então, é importante que você faça o teatro profissional para a criança com essa visão do amador, a visão do amador é a visão do que faz pelo compromisso, né? Não só pelo que vai ter em troca, né? Financeiramente. Então, propõe políticas de acesso, de ampliação dos direitos culturais da criança e do adolescente e luta pela igualdade do tratamento dos artistas desta categoria. Porque é sempre visto como o pessoal que está começando teatro, é o pessoal que está fazendo teatro para criança, é o pessoal iniciante, né? Então, acabar com essa visão, esse conceito reducionista de que teatro para criança tem que ser feito por quem está começando a fazer, que ainda não sabe fazer teatro, certo? Então, vindo para Pernambuco, né? Porque eu acho que não podia deixar de falar para vocês entenderem que isso não só acontece no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas no resto do Brasil isso vai se espelhando, né? Então isso vai se não tão rápido como hoje por conta da internet, mas isso saía. Então o que se faz no Sudeste se faz fora, porque é a grande referência, né? Então o que acontece em Pernambuco em 39, o Grêmio Cênico Espinheirense ele faz a primeira produção de teatro para criança em Pernambuco. E é uma peça, lógico, uma fábula, como a gente já viu aí. E a partir daí, Samuel Campelo, né, cria o grupo Gente Nossa, que deu origem ao Teatro de Amadores de Pernambuco. Então, são pessoas mais comprometidas, né, que começam a investir nesse teatro para crianças já com interferência também do que acontece lá com Maria Clara Machado. Então, entre 39 e 40, surge uma grande produção de teatro no Teatro Infantil de Pernambuco. Ele cria um grupo, o Valdemar de Oliveira, ele não só tem o teatro para adulto, mas ele tinha também esse teatro direcionado para criança. Entre 48 e 66, né, os textos de Maria Clara Machado eram uma constante no teatro das pessoas mais comprometidas aqui em Pernambuco também. Então, você tem o Teatro Deca, que era um teatro essencialmente educativo, acontecia dentro das escolas, dentro da Secretaria de Educação, direcionando para as escolas, né, da rede municipal estadual, que tinha uma pessoa muito comprometida, Maria José Campos Lima, que tem toda uma história aí também, que eu não posso falar agora, mas foi a primeira pessoa que preparou voz no teatro aqui em Pernambuco, né? Uma pessoa muito importante
uma pessoa que trabalhou muito com quartos colocados do Magnum, em festivais. Então, eu tinha também uma visão muito avançada sobre o teatro, né? Você tem um movimento de cultura popular, né, que acontece entre 60 e 64, que foi extinto na época do golpe militar, e em 66 você tem o Teatro Popular do Nordeste, TPN. Todos esses grupos, eles trabalhavam muito com o teatro para criança. Mas, na década de 70, logo após a ditadura, o teatro dá um retrocesso. Então, o teatro passa a ser também um filão comercial. Então, tudo começa a ser feito a troco de caixa para poder pensar em ganhar um dinheiro, né? Então, as qualidades do ponto de vista artístico-pedagógico, elas vão numa queda. Então, o que acontece? Começa a se fazer peças para grandes públicos, né? Sem considerar o treinamento adequado dos atores, a formação dos atores. E é aí onde eu entrei na minha pesquisa, porque eu comecei a pesquisar essa questão da formação do ator, né, no teatro feito para criança. Foi esse o meu trabalho lá, quando eu falei no início. Então, por quê? Porque é um teatro onde você tem as características do teatro para criança, um teatro de variedade de gênero. Você tem muita variação. Então, um ator tem que ser um ator extraordinário, tem que ser... há uma exigência muito grande do teatro para criança, é muito diferente quer dizer, não é diferente do teatro para adulto. Com licença, professora, temos 10 minutinhos. Certo, vou tentar até fechar, viu? Fique à vontade, fique à vontade. Certo, então você tem uma exigência muito grande, que isso Maria Clara já via lá, por isso que ela pensou logo na formação. Então você tem que dar competência e flexibilidade, né? Você tem personagens não humanas, né? Você tem o ator tem que saber trabalhar com musical, então ele tem que saber dançar, ele tem que saber interpretar, ele tem que saber cantar. Então não pode ser. Então uma requisição muito grande do ponto de vista do trabalho do ator, né? Então o domínio básico dessas técnicas, né? E ainda teatro para boneco, porque você tem, quando você trabalha com criança, você usa muito a manipulação. Então, veja que nível de exigência que é, gente. Como é que você pode pensar que é um lugar para você começar a fazer alguma coisa? Não tem como entender isso. Então, eu vou fazer uma síntese agora, porque já terminei. Consegui. Então, aqui eu coloco uma referência bibliográfica, mas vou fazer só uma síntese rápida, já que ainda tem uns minutinhos aí. Então, pontuando, né? O que é importante que a gente falou aqui é que por que a Maria Clara, qual a importância da Maria Clara? Né? Por que ela era importante? Porque ela vai de encontro com conceitos precários, conceitos reducionistas, conceitos que não respeitavam a criança, o teatro para a criança, essa dramaturgia para a criança, a especificidade do teatro para a criança. Então, se você faz bem o trabalho, gente, não tem. Você pega um boneco, vai trabalhar com boneco, não tem adulto que não goste. Né? Quando você faz um trabalho decente para a criança, qualquer faixa etária vai gostar. Agora, se você faz um trabalho que não é um trabalho digno, esteticamente falando, né? E digno do ponto de vista também ético, né? Então, se você não faz, é lógico que você já começa não prendendo a criança e muito menos o adulto. O adulto fica lá porque, meu Deus, eu estou trazendo esses meninos para assistir teatro porque eles têm que assistir, porque é importante para eles, né? Mas, às vezes, a criança diz, eu não quero ver isso, não. Eu quero ver coisa boa, eu prefiro ir para o cinema. E aí, você vai fazer o quê? Né? Eu, como pessoa de teatro, professora de teatro, tinha que ouvir dos filhos isso. Então, assim, não é bom, não é fácil ouvir isso. Né? E de perguntar o que está errado. Né? Então, a Maria Clara Machado entendeu o que está errado. Ela entendeu lá em 65, lá... Então, como não entender a importância dessa mulher? Né? Como não entender a importância dela? Né? Por que ela
traduzida, por que ela é respeitada por todas as pessoas que também pensam assim. Porque realmente é fato, né? Então é isso, gente. Eu acho que agora a gente pode abrir mais para... Eu vou encerrar, mas é muita coisa para uma pessoa tão importante falar em tão pouco tempo, mas tudo bem. Eu espero que eu tenha conseguido pontuar as coisas, o porquê, né? Porque eu acho que a gente, dentro de discussões, a gente tem que saber o porquê, né? Qual é a essência da discussão. Então é isso. Muito bem, professora. Obrigada Eu sei pela que eu sua corri apresentação. muito. Não, tudo bem. Muito obrigada pela apresentação. Nós temos duas perguntinhas. A primeira pergunta é da nossa querida chefe Lília Pinho. Primeiro, obrigada pela palestra tão rica. E qual era a relação mesmo entre Maria Clara Machado e Bárbara Eliodora? Qual era a relação? Bom, a Bárbara foi uma cria do tablado, né? Ela, enquanto jovem, ela entrou para fazer curso de teatro, para ser atriz. Aí ela diz, meu Deus, é com Mariano Suassuna também, quando o Hermílio Borba Filho aqui em Pernambuco botou ele para ser ator, ele dizia, meu Deus do céu, nem para entrar de um lado e sair do outro eu não conseguia. Então, por isso que ele virou, ele começou a dizer, você não quer, então passe a ser escritor. Hermílio Borba Filho. Já que você não se identifica como ator, passe a ser escritor. A Bárbara Eliodora é a mesma coisa. Já que você não quer ser atriz, não se identifica, então vai escrever, vai fazer críticas. E você vê que ela formou críticos, gente. A Bárbara Eliodora é uma das pessoas mais respeitadas como crítica do Brasil. Né? Não só por ser a grande tradutora de Shakespeare, que não precisa dizer mais nada, né? Mas, assim, é uma pessoa de uma visão, todo mundo tinha pavor, até agora, né? Eu digo assim, agora, quando dizia Bárbara Eliodora está na plateia, pronto. Bárbara Eliodora está na plateia, meu Deus do céu. O elenco todo entrava, tremia as pernas. Então, ela dizia, já que eu não conseguia ser atriz, ela dizia, então vai ser o que você se identifica, porque esse é o depoimento das pessoas que passaram por ela aproveitava todo mundo, não tinha essa história de... O teatro é como eu também digo para os alunos, não tem lugar para todo mundo, o teatro tem a parte técnica, o teatro tem a parte de interpretação, tem a parte de escrever, de criticar, tem tanto espaço no teatro para as pessoas, não precisa só ser ator, o teatro não só se faz com ator, né? É um trabalho coletivo, por isso que ele é pedagógico, essencialmente pedagógico, porque ele é coletivo, um depende do outro. É como... E quem fez muito bem o link do teatro com o futebol foi o Nelson Rodrigues, como ele foi uma pessoa jornalista que trabalhava muito com o futebol, ele tinha nas peças dele, ele tem peças que ele faz assim, uma alusão completa do futebol com o teatro. Então, é isso. Não sei se eu respondi, mas ela entrou para ser atriz, viu que não se identificava e ganhou espaço, assim, se encontrou lá como grande teórica do teatro e crítica, principalmente. Muito bem. E agora nós temos uma pergunta do senhor Diego Barros. Sabe quem é? Sei! É um perigo. Então, querida professora Rose, saudades, é sempre um prazer ouvi-la. Seria ótimo ouvir mais sobre como a senhora trabalha o texto Cavalinho Azul, de Maria Clara Machado, nas suas disciplinas de técnica vocal na Universidade de Pernambuco, Federal de Pernambuco. Exato. Então, Diego foi uma pessoa, né, que teve a oportunidade de participar de uma das montagens que a gente faz na sala de aula, né? Montagens pedagógicas mesmo, assim. Então, como eu trabalho com voz e movimento, então eu trabalho sempre a partir de um texto, né? Gosto muito de direcionar para o trabalho para a criança, justamente pelas dificuldades que eu vejo e pelas necessidades que eu percebo de
dos atores, dos atores que estão se formando, entender a importância disso. Então, eu escolho, geralmente, sempre são textos mais direcionados para a criança. Então, ele teve a oportunidade de a gente fazer o Cavalinho Azul. Então, eu trago, tento trazer também, né, um menu de textos que sejam de pessoas que têm esse compromisso também com o teatro. Então, o que a gente faz na universidade, eu já trabalhei muito, sempre trabalho com musical, com teatro para criança, porque você explora no ator essa coisa, porque a gente tem umas formações muito, infelizmente, blocadas, né? Quem é de música só faz música, só estuda música. Quem é de teatro só estuda teatro. Você não vê uma pessoa de teatro assistindo um espetáculo de música, você não um concerto, você não vê um pessoal de música assistindo um espetáculo. Quando se encontra, às vezes, é profissionalmente, por acaso, mas não há uma busca de uma formação mais interdisciplinar, né? Eu entendo que a formação do ator, somente é necessário que ele, para trabalhar com criança, com espetáculo para criança ou para musical, ele tem que ter essa formação mais completa, como a gente tem aí a exemplo da formação dos atores em países como os Estados Unidos, que tem realmente grande know-how do musical, né? Então, você tem lá, no ator não tem que dançar, cantar, interpretar, aquela história que aqui no popular dizia assoviar e chupar cana. Tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, não tem essa coisa de só fazer uma coisa ou outra. Então, eu tento trabalhar o texto cantado, o texto falado, e foi a experiência que Diego teve, né? Que a princípio, nem todos os alunos entendem, se identificam, mas, no geral, eles gostam, porque é uma experiência de cantar, coisa que, infelizmente, nossa sociedade também parou de cantar, né? Quando alguém canta ou cantarola, alguém já olha, né? Como que diz assim, oxe, né? O que essa pessoa está fazendo? Às vezes, eu lembro quando eu saía das minhas aulas de canto lírico, eu ficava estudando a música assim, fazendo assim, seguindo a aula que eu tinha acabado de ter, eu pegava um ônibus e ficava, eu não percebia, né? Quando eu via, estava o povo olhando para trás, o que é isso? Essa pessoa está cantando, ou seja, uma sociedade desde Villa-Lobos, né? Porque Villa-Lobos foi a pessoa que tentou mostrar a importância do canto, a importância de cantar, de dançar, de usar o corpo para que as pessoas sejam pessoas mais seguras de si, mais, né? Então, assim, infelizmente, é uma sociedade que parou de cantar, parou de brincar, e hoje a sociedade só dá direito à criança, o louco e o artista, né? Fora isso, quem não estiver enquadrado nisso, não se enquadra cantando, dançando, não. O louco, a criança é permitida até um certo ponto, porque ela começa a ser podada também, e o artista. Todo artista é visto como um maluco, né? É aquele povo de teatro, povo de arte. Então, assim, é mais ou menos isso. Eu tenho tentando resgatar essa necessidade de trabalhar o corpo como um todo. Que a voz não está só aqui. A voz não é aqui apenas. A voz está no corpo todo. Não existe essa desassociação do corpo e da voz. A linguagem do corpo, né? Exatamente. A voz está no seu corpo. Você, o ator, é a sua matéria-prima. Então, o artista visual, ele trabalha com elementos, com materiais, mas o artista, o ator, ele é o próprio matéria-prima, que ele tem que modular, que ele tem que manipular. Eu não sei, Diego, eu não sei se é porque é pouco tempo também, mas eu tinha até separado aqui um trechinho da música da época que você cantou. Queremos para você morrer de saudades. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Só um trechinho para você ouvir. E aí aproveita, todo mundo escuta, que foi a música que a gente fez para trabalhar o cavalinho. Ele teve que cantar, não lembro, eu acho que os personagens dele era o palhaço, eu não lembro, não tenho certeza, mas ele pode dizer a mim se era isso mesmo. Eu tenho a impressão que ele era
palhaço na época, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente. Não sei se eu vou conseguir. Fique à vontade, professora. Temos Deixa eu ver se eu consigo. Estão ouvindo? Está ouvindo? Não? Não. Espera aí, tá? Hannah. Me ajuda aqui, me ajuda a. O Diego comentou, foi ótimo, excelentes lembranças. Espera aí. Como é que eu faço para disponibilizar isso aqui? Qual é a faixa? É esse aqui. A música aí. Não, mas aqui, qual dela? Essa aqui, ela já está aberta, já está aberta. Ela já está, mas eu não sei. É isso. É isso? É. Do começo. É. Eu não estou conseguindo ver. Cadê o mic? É aqui nesse vídeo. Era para estar saindo, se tu tá compartilhando. Professora Rose, acho que a senhora tem que compartilhar novamente a tela e pedir para compartilhar junto com o som do computador. Se a música estiver no computador, tem que compartilhar isso junto. Para de compartilhar a tela e aí compartilha novamente com o som. Alô? Repete aí, Luciana. Sim, a senhora tem que parar de compartilhar essa tela do PowerPoint. Tirar o que eu estava compartilhando Isso. antes. E pedir para compartilhar novamente com o som do computador. Tem a opção. Isso. É isso. Estão ouvindo? Tá? Não. Era para cá. Eu estou compartilhando justamente o Windows Media Player. Não. Share Screen. Aí tem aqui, ó. Windows Media Player. Deixa eu ver aqui. Tu sabe qual desses dois? É o primeiro. Deixa eu ver se você vai agora. Não? Não? Não. Ah, já sei. Deixa eu ver se agora elas escutam. Se não for possível, nós podemos disponibilizar Tá depois. ouvindo? Tá? Não. Não. Será que não tem que tirar o que já tem o outro artigo, né? Vê se elas estão escutando você. Não. Não estamos ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. A mim, sim, mas o som não. Mas, professora, podemos disponibilizar isso junto com o link da gravação, pronto, isso, tá bom? isso. Que é uma Tá relíquia, né? Acredito que seja uma Tem relíquia. todas as músicas que a gente fez, que ele fez, ele participou, todas elas. Então, nós queremos sim ouvir, com certeza. Fica para a próxima, né? A senhora pode sair do compartilhamento, então? Deixa eu sair. Isso. Exato. Isso. Professora, para mim, eu desconhecia com certeza essa trajetória da Maria Clara Machado e essa resistência, né? Todo esse processo com relação ao teatro. Agora, eu gostaria que a senhora, um ponto de vista da senhora,
que definisse hoje, caracterizasse hoje o teatro para as crianças? Sim, como é que está hoje, né? Como é que está hoje? Qual é a realidade, né? Exatamente. Então, o teatro para criança não é uma boa, assim. Eu entendo que aconteceram alguns avanços, né? A partir de uma pessoa como ela, né? A gente não pode negar a contribuição e a evolução disso, né? Mas ainda eu entendo que ainda tem muito a crescer, ainda precisa, principalmente do ponto de vista da, assim, a necessidade de se continuar no diferencial que ela tenta marcar, né? Porque ela era uma educadora, né? Ela não era simplesmente uma pessoa de teatro, era uma pessoa que tinha um compromisso com a educação, com a formação. Então, acho que tem que ter essa consciência precisa persistir de que você fazer teatro para criança, não só teatro, qualquer coisa que você, qualquer produto para criança, tem que ser levado muito a sério, né? Porque são nossos futuros, né? Artistas ou o público de teatro, né? De teatro, não só de teatro. Então, imagine um advogado, um médico, uma pessoa que teve a oportunidade de ser respeitada na sua infância, né? Que teve a oportunidade de ter acesso à cultura, a boa, né? Uma cultura comprometida, né? Então, assim, eu acho que vai ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, independente. Então, eu acredito que só tem uma saída, a formação, a educação estética, né? Então, é oferecer, é dar a possibilidade, porque o que eu vejo hoje é porque, assim, aquela coisa, a cultura de massa, ela oferece muito uma coisa só. Ela não diversifica. Eu acredito na diversidade, ou seja, e você oferecer tudo, não é essa coisa também de que a gente tem que poupar a criança do que está aparecendo na mídia, do que está. Não. Eu acho que a gente tem que deixar a criança fazer. Agora a gente tem que dar a base para que ela tenha a visão crítica, para ela saber separar o que é o joio do trigo. Não é a gente que tem que separar, mas a gente tem que dar uma base para que ela consiga fazer isso. E a única forma de você fazer isso é dando a diversidade, dando o que é bom, dando muita coisa, levar para a ópera, levar para o teatro, levar para o cinema, levar para a televisão, deixar ver a televisão, mas ela vai ver com um olhar crítico, ela vai ver com um olhar crítico. Quando ela tem condição de comparar, quando você tem muitas opções, você compara. Se você só tem uma coisa, você deixa de comparar, você deixa de ter a visão crítica, você passa a ter... É como se fosse uma lavagem cerebral, né? Porque você só vê uma coisa. Como é que você pode gostar de outras coisas se você só conhece aquilo? Sim. Então, eu entendo que apostar na diversidade, em ofertar, levar para o museu, levar para tudo que você possa dar a ela, né? E, a partir disso, você está criando uma visão holística, uma visão dialética, uma visão crítica. A criança vai fazer isso independente. Sim. Eu vejo, gente, eu tenho, assim, não é uma coisa de experiência própria. Você, quem tem criança, quem já tem, né, já educou em casa, né? Educar os filhos na universidade, já pega a educação, já chega meio caminhada, né? Mas quando você tem a experiência de ver crianças mais próximas de você vai vendo, por exemplo, os meus filhos, eles tiveram muitas oportunidades. Foi o que eu achei que era o caminho, dar muitas oportunidades. Quando eu vejo minha filha está vendo coisas que eu via na década de 70, e ela escolhe sozinha, e ela encontra lá. Eu nunca fui chamada. Taiguara, quando eu vejo minha filha ouvindo Taiguara, ouvindo Luiz Melodia, ouvindo coisas que eu nunca apresentei, mas eu apresentei outras coisas. Então, assim, a criança por si só vai criando e vai, sabe, sendo curioso, vai começando a despertar para pesquisar, sozinha ela vai fazendo isso. Aí você fica assim, nossa, que coisa, acontece mesmo. Então, eu acho que é por aí, sabe? É ofertar, é dar possibilidades, oferecer. Ok, obrigada. Luciana, você gostaria de fazer uma pergunta?
Sim, na verdade eu gostaria de fazer um comentário e mais uma provocação, né? Primeiro quero agradecer a professora Rose, porque eu fiquei encantadíssima com a fala, com a apresentação. A professora Rose falou que fez uma apresentação muito rápida, que correu, eu achei que foi ótima. Eu entendi tudo e assim, Sim, aprendi sim, muito por coisas que eu não conhecia mesmo, assim, exatamente. especialmente da história do teatro, né? E tive teatro muito presente na minha vida, porque um primo meu fazia teatro quando eu era criança, então eu costumava ver os atores ensaiando o tempo todo, então Ah, que bom. me trouxe muitas lembranças, foi muito legal aprender. E especialmente essa fala que a professora Rose enfatizou bastante, né, da Maria Clara Machado, sobre a questão das crianças, né, do respeito às crianças, de ver a criança como uma pessoa e não só como um projeto de adulto, isso me chamou muita atenção. Agora, a minha provocação, né, a minha reflexão foi baseada nessa fala que a professora Rose comentou da Bárbara Eliadora sobre essas problemáticas, né, de lá de 65, né? Não, ela falou que não tinha tanto entretenimento para as crianças naquela época, né? Então, hoje em dia, se a gente trouxer essa fala para hoje, né, a gente já vê que tá, bom, pelo menos no meu ponto de vista, talvez a gente tenha entretenimento até demais. Excesso. É, Excesso, né? exatamente. Então, como é que a gente faz para despertar esse interesse do teatro, né, nas crianças, nos adultos também, né, porque a gente sabe que parte deles, mas especialmente nas crianças, né? Você compete com muitas outras tecnologias, muitas outras Muito formas mais de fácil entretenimento. de acesso, né? Exatamente. Muito, Eu entendo que a é. forma é trabalhar com a literatura, né? A Uhum. contação de história, é trabalhar com levar a criança a fazer teatro também, mas sem fazer no sentido de estar pensando que você está formando um ator, mas fazer ela experimentar o palco, sem também estar vendo, não tá ter cuidado para não estar estimulando um ego, né? Porque é uma coisa muito séria também, que a arte e o teatro, ele dá também se você não tiver cuidado e não se policiar, você vai, aquela coisa do aparecer, né? Que eu chamo criança adulterizada, né? Uhum. Adulterada é aquela que é adulta antes do tempo, né? Sim. Que está discutindo, aí eu vejo nesses programas de musicais, de festival de música para criança, você bota a criança para ficar cantando música de adulto, tema de adulto. Às vezes é um programa para criança que canta, e aí você está vendo a criança cantando música que fala de dor de cotovelo, de amor, não sei de quê. Então, assim, eu acho que, sem falar, gente, que a criança tem essa questão da limitação física. O aparelho fonador da criança é pequeno ainda, ele não está desenvolvido para ter uma extensão muito grande. Isso com a idade, é que isso vai se formando. Então, ela não tem condição de estar cantando uma música que foi feita para um adulto cantar. Então, o tipo de música que Interessante isso. você canta, o tipo de música que você canta, saber como professor que você tem que trabalhar numa extensão aguda, porque se você for falar muito grave, a criança vai falar, vai ficar falando em vez de cantar. Se você canta muito grave, a criança vai, porque ela canta uma oitava abaixo de você. Porque ela Nossa, é não tem verdade. ainda ela não tem esse aparelho ainda totalmente desenvolvido, Nossa, né? Alongado. Então, ela vai cantar, ela tem uma extensão limitada, agudinha, você vê que só depois da muda é que o menino vai ter uma voz mais grave do que a menina, porque o laringe do menino cresce 2 vezes da menina. Então, ele tem quanto maior o laringe, mais grave é a voz. Então, você percebe que há uma mudança, às vezes com os filhos em casa, você atende, quem é que está falando? Aí a gente vê que houve uma muda, a gente pensa que só acontece a muda na voz do menino, mas não, acontece da menina também, menos, mas... Então, você tem que respeitar a extensão, a tessitura da criança, você tem, quando vai trabalhar com arte, com música, você tem que respeitar a qualidade do texto, o tipo de música, a extensão da música, todo. Então, a criança é muito difícil trabalhar com criança. Você tem que ter muita informação, muito preparo, né, para lidar. sim. Não é porque a criança é honesta, ela chega para você desarmada, que você vai né, agir de forma desonesta, porque se você não está preparado, você pode estar fazendo, pode ter até muita boa vontade, mas a boa vontade só não é suficiente. Você precisa saber quais são os seus limites, os limites da criança, para você
trabalhar com ela sem machucar a voz, sem machucar ela do ponto de vista emocional, sem exigir demais, ou então criar né, investir numa coisa egocêntrica, da criança que deixa de ser criança, passa a ser o tempo todo, está sempre com um risinho, uma coisa que aí vai levar para o adulto, ela fica a vida toda. Essas crianças começam a trabalhar desde cedo, né, que passa a ser os cofrinhos dos pais, né, que aí não tem infância, não tem nada, vira um cofrinho. Então, aí não tem infância, não é respeitado na sua fase, queima as etapas, entende? Então, é o respeito à criança e trabalhar com o que a gente tem de melhor, com o que a gente acha que é mais honesto, do material que a gente usa, e com o nosso trabalho. A gente tem que ler muito, a gente tem que se preparar para trabalhar com a criança. Oh. Eu acho que é isso, assim. Eu diria que a situação é essa, e que ainda se tem, né, muita gente ainda fazendo esse trabalho sem se preparar ainda com essa visão. Por isso que eu digo, é importante comemorar um centenário de pessoas como Maria Clara Machado, porque possibilita esse retorno do que foi essa pessoa. Gente, essa pessoa, olha, ela faleceu, mas ela qual foi a importância real dela, exato, né? Ela nessa trajetória do teatro. Era importante isso para qualquer educador. Sim, somente os que trabalham com criança. E ainda está falando algo muito atual, não é? Toda essa discussão sobre a criança é muito atual. Né? A professora Rose, a Lília comentou aqui, uma satisfação ouvir a professora Rose, quanto conhecimento compartilhado e quanto carisma. Que maravilha, professora. Gente, é uma pena, mas nós já estamos chegando. Ficaríamos aqui hoje conversando, né? Eu adoro. Botou a pilha, que ligou, eu vou. Então, vamos fazer mais vezes. Vamos, eu sou aquela que sempre passa, a sua primeira a chegar, a última a sair. Que bom, que bom. Então, eu gosto, né? Quando a gente gosta do que faz, eu digo muito aos alunos, todo mundo tem sua praia, todo mundo tem sua competência. Vamos descobrir qual é a nossa competência. A nossa competência ela é sinalizada pelo prazer que a gente tem. Exatamente. No que faz, né? Quando a gente gosta do que faz, é o que a gente sabe fazer. Porque as dificuldades, né, são grandes para qualquer pessoa, qualquer área, Mas se você gosta, tudo fica... Só quem está de fora diz, meu Deus do céu, como é que você aguenta isso? Ave Maria! Eu escuto isso da minha família. Meu Deus do céu, trabalha que só, não ganha nada, não vive aí. Meu filho, quando era pequeno, dizia para mim, para o pai, que o pai também é uma pessoa de teatro, né? Dramaturgo também. Tudo. Aí ele dizia assim, por que vocês escolheram esse negócio de teatro? A mãe do fulano, do fulaninho, é advogada do sindicato, e aí ela tem um carrão que bota copo, e a gente tem esse carrinho furreba. Aí eu lembro do pai virando para ele, meu filho, é só o que eu sei fazer. Exatamente. Eu sei fazer isso, é isso que eu sei que gosto de fazer. Aí hoje ele está entendendo isso, porque ele também está... Não tem quem diga, meu Deus do céu, ele passa 12 horas na beira do fogão. Como é que você consegue, menino, fazer um negócio desse? Professora, quando o trabalho é realmente um prazer, né? Não é verdade? Eu costumo dizer isso. Exato, é verdade. Mas isso é um perigo também, né? Porque às vezes a gente também se perde nisso e esquece que a gente precisa também de outras coisas, né? Mas menos mal. Ok. Então, professora, mais uma vez, em nome do CCBF, gostaria de agradecer essa belíssima, extraordinária palestra, apresentação da senhora. Muito obrigada. E nós vamos agradecer a todos, né, que participaram também, nos comentários, perguntas, e nós vamos disponibilizar esse material. O material da senhora, e também nós vamos colocar o link da apresentação também no YouTube,
tá bom? Ah, que YouTube bom, que da, legal. Para quem não assistiu, né? sim, sim, do Centro Cultural. Então, e Então é isso. aguardem, exatamente, e aguardem a chamada da próxima programação do Espaço Vivo, ok? Muito obrigada. Prazer, foi um Muito prazer. obrigada, Grande Eu foi um agradeço, prazer, prazer. agradeço. tá bom? Muito Gratidão. obrigada, professora Rose. Muito Você obrigada. também, Luciana. Muito grata, viu? Tchau, tchau. Ah, Vamos ver aqui. é.